paz, ela é almejada pelo mundo inteiro. Tanto que uma frase de efeito bem comum é o desejo pela paz mundial. Lembro de há muitos e muitos anos mesmo, ainda guri, ter ouvido isso quando as Miss Universo tinham a sua oportunidade de falar alguma coisa e é sempre a mesma ideia. Queremos a paz mundial. Mas a paz nem sempre é boa, por incrível que pareça. Porque a paz, a verdadeira paz, aquela paz que você anseia, principalmente se estiver atribulado, principalmente se estiver com problemas, principalmente num contexto político como nós estamos vivendo, tão ruim, principalmente com a economia tão perturbada, principalmente quando as coisas não estão bem, e aí não importa quais sejam. A paz, a verdadeira paz, ela vem do Senhor. Paz de verdade vem do Senhor. Portanto, nem sempre a paz é boa, porque nem sempre a paz ela vem do Senhor. Existe a falsa paz, que é divulgada e às vezes até imposta sobre os homens quando as coisas não estão bem, mas querem que tudo fique aparentemente bem. E isso não é paz. Você está doente, por exemplo, e tem que fingir que está bem. Isso não vai mudar a sua realidade. E isso vai fazer mais mal ainda, porque você vai se sentir mais incomodado com aquilo. Você está num trabalho com problemas sérios de relacionamentos, ou problemas lá dentro do ambiente de trabalho, mas você tem que fingir que está tudo bem por causa do chefe, por causa do contexto, e isso faz você se sentir pior ainda, porque não está bem, e aquilo não vai mudar o fingir que está em paz, a realidade, que não está bem. E assim por diante. Mas os homens, eles têm esse hábito, principalmente em nossos dias, de viver algo aparente e insistir com aquilo. A verdadeira paz, ela opera aqui. E nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, em Paulo, quando ele em Coríntios descreve todo um histórico muito difícil de seu ministério, perseguição, maus tratos, problemas, angústias, tudo que ele passou ali, ele vai descrevendo. E o texto diz que Pedro, João, presos, eles oravam ao Senhor. Paulo e Silas, presos, depois de açoitados, maltratados, eles cantavam louvores ao Senhor, e isso incomodava as pessoas. Incomodava porque elas esperavam uma relação lógica. Elas esperavam, se eu bater, ele vai chorar. Se eu maltratar, ele vai sofrer. E se eu ameaçar, ele vai desistir. E essa é a aparente relação lógica do problema. E as pessoas esperavam isso, e por isso eles maltratavam, eles batiam, eles faziam sofrer, para que conseguissem acabar com o cristianismo que vinha com força pelo poder do Espírito, como Jesus diz, e o reino de Deus assim chegou. E ninguém conseguiu. Porque se pode tirar tudo de uma pessoa, mas não se pode tirar aquilo que Deus coloca aqui. Você pode tirar a casa, o carro, o dinheiro, você pode tirar os bens, o conforto, o prazer, você pode tirar as relações humanas, você pode tirar tudo de um homem, menos aquilo que Deus pôs dentro dele. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que nada, nem os anjos, nem os homens, nem do presente, nem do porvir, nada pode
mudar a realidade daqueles que realmente foram alcançados pelo Senhor. Porque, como disse Jesus para os seus discípulos, o reino de Deus não vem com aparência, não são prédios bonitos. O reino de Deus estará em vocês. Porque a paz de Deus, o operar de Deus, a obra de Deus, ela ocorre aqui dentro. Depois que Cristo a realizou, ela ocorre aqui dentro. Você quer paz? Apenas a verdadeira paz realmente não pode acabar. E nós estamos dando sequência ao livro do profeta Ezequiel. E no livro do profeta Ezequiel, nós estamos vendo como Deus, ele já começa assim, já cumpriu a sua palavra parcialmente, porque ele está indo de pouco em pouco, e como ele já enviou para o cativeiro o povo de Judá, não todo, mas parte, e ele está lá. E lemos aqui o capítulo 13, e lemos o capítulo 14, e vamos ler o capítulo 15, porque nós vamos precisar tratar os três. Então, vamos ler o capítulo 15, que é bem pequenininho, para completar a leitura que já foi feita aqui no culto, e a gente então poder fazer a exposição dos três capítulos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram grandes transgressões, diz o Senhor Deus. Senhor Deus amado, o Senhor é único, de honra, glória, louvor. O Senhor é único diante de tudo que o Senhor criou. E nós te louvamos por quem tu és, santo, justo, fiel e verdadeiro, bondoso, amável, gracioso, o Senhor Deus. Pedimos que o Senhor, que é bondoso e tem manifestado a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade em toda a terra, possa falar conosco, para que o teu povo possa ser edificado, exortado, confortado, fortalecido, para que os pecadores, aqueles que ainda não conheceram a Cristo, possam ser convertidos pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, e para que o teu nome seja glorificado entre todos. Assim, ó Deus, sejas bendito em nosso meio. Que o Senhor receba a nossa oração. Fale conosco, usa-nos com tua graça e misericórdia para o louvor do teu nome e a bênção de tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Então Ezequiel continua a pregação. Ezequiel está no cativeiro, lembre-se disso. Ele não está em Jerusalém, ele está no cativeiro. Só que, como nós temos dito,
Deus está manifestando bondade ainda, apesar das palavras serem palavras de juízo. Você poderia dizer assim: a palavra dura dessa não tem nem sequer um chamado. Ele nem sequer diz assim: se arrependam e então eu mudarei a sorte de vocês. Não existe nenhuma palavra de esperança nessa pregação. E você pode dizer: não tem jeito então, deixa para lá. Deus vai só condenar e pronto. Não é verdade. Apesar de realmente não haver mais palavra de esperança, porque Deus está mostrando ao povo que está determinado em castigar Judá, essa associação lógica, ela não é uma associação coerente ao restante da Escritura. Porque também o profeta Jonas foi a Nínive e não anunciou uma só palavra de esperança. Apenas disse ao povo: daqui a 40 dias e vocês serão destruídos. Mais objetivo do que isso, nenhum profeta foi. Ele foi lá com um único propósito: anunciar o juízo. E inclusive intentava em seu coração, desejava em seu coração que esse juízo acontecesse. Todavia, foi aquela palavra de juízo, foi aquela palavra verdadeira que veio realmente da parte de Deus, que não foi inventada pelo coração do profeta, e que foi transmitida com fidelidade, mesmo que o profeta estivesse indisposto para com a pregação da palavra destinada aos ninivitas. Aquela palavra vinda de Deus manifestou-se no meio de um povo de 120 mil pessoas, como poder de Deus para a salvação. Observe, quando a Escritura diz que ela é o poder de Deus para a salvação, até a palavra que parece mais improdutiva, por não transmitir esperança, é na verdade palavra de salvação. Porque o pecador, ao ouvir aquela palavra de juízo, tocado pelo Espírito do Senhor, então se derrama em lágrimas, em arrependimento, em confissão e em clamor ao Deus de toda misericórdia. Porque tudo que Deus quer do homem é que este se arrependa. Portanto, não podemos dizer que esta palavra, por mais que ela não transmita objetivamente, não anuncie objetivamente a esperança, não possa também ser considerada como a palavra de misericórdia. Deus já mandou uma leva, foi inclusive o profeta Daniel e os seus amigos, agora a segunda leva, o profeta Ezequiel, e ainda vai ter um terceiro momento. Esse terceiro momento é o último momento porque Deus viria, e aconteceu, por meio de Nabucodonosor e o exército babilônico para destruir Jerusalém. Mas observe que esses intervalos, eles sempre manifestam a bondade de Deus, porque Deus está dando tempo para se arrepender. Isso mostra que Deus está sempre disposto a se compadecer daqueles que se arrependem. Portanto, os intervalos devem sim ser compreendidos como atos da misericórdia de Deus. Deus avisando: olha, mandei um já para o cativeiro, vocês não vão se arrepender? Porque eles não acreditaram no profeta Jeremias. Eles não acreditaram que o profeta estava falando a verdade quando ele disse que Jerusalém cairia. Eles olhavam para o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, e diziam assim: deixa de besteira, Jeremias, o templo do Senhor está no meio de Jerusalém, nada de mal vai acontecer, o Senhor está no meio de Jerusalém, nenhum mal virá sobre nós. E Jeremias insistindo: mas o mal virá do próprio Deus, não são os deuses dos povos que virão contra vocês, porque nada são obras das mãos dos homens. Quem virá contra vocês é o próprio Deus de vocês, porque vocês estão vivendo contra Ele. Eles não acreditaram. Primeiro cativeiro vem, segundo cativeiro vem, a deportação, e então Ele está anunciando ainda: o fim virá, o castigo virá, mostrando também as misericórdias de Deus para um povo que está prestes a ser destruído. Prestes a ser destruído. Só que, como todas as pessoas, eles também queriam paz. Também queriam paz, com certeza. Quem não deseja? Alguém aqui não deseja viver bem? Todo mundo aqui constrói, edifica, ornamenta e enfeita e assim por diante, e preenche a sua casa. Todo mundo quer ter um bom carro, todo mundo quer ter um momento de lazer, todo mundo procura trabalhar e trazer para dentro de casa
a manutenção, o conforto, todo mundo quer ter essa paz. E não eram diferentes, são homens comuns. Lembre-se, o povo de Israel, e aqui mais especificamente Judá, são pessoas comuns, são pessoas normais. Elas querem o que todo mundo quer, ela quer o que todo brasileiro quer. São pessoas que querem exatamente as mesmas coisas. Só que, como nós já falamos, elas não estavam procurando no lugar certo, porque a paz, a verdadeira paz, não viria nem do dinheiro, nem do conforto, nem de outra coisa qualquer, mas viria do Senhor. E então um povo que deseja tanto se dar bem, está facilmente sujeito a ser enganado. Você quer muito se dar bem? Uma pessoa que deseja demais se dar bem está sujeita a facilmente ser enganada. E aí, capítulo 13, nos diz o problema. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Pula para o versículo 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caem. O mal que nós temos visto em nossos dias não é novo, não tem nada de novo, como disse Salomão, debaixo da terra. O movimento que vemos no nosso país, que é esse aumento, o surgimento e depois o aumento desse movimento espiritualizante, espiritual, seja lá como queira chamar, místico, que esse movimento de profetas e mais profetas e mais profetas não é nada novo. Observe que as características são exatamente as mesmas. Ele diz que em Israel havia profetas que falavam que sentiam as coisas, que sentiam que alguma coisa tinham que dizer e assim por diante. E essa ênfase às sensações, que ele diz que eles falavam segundo o seu coração, essa ênfase numa experiência que eles tinham pessoal, se repete em nossos dias. Esse movimento místico de nosso país tem as mesmas características dos falsos profetas de Israel. E por incrível que pareça, podemos ver exatamente os mesmos frutos também. Porque da mesma forma como nós estamos vendo uma nação que, apesar de contabilizar um crescente número de pessoas evangélicas, mostra nos seus frutos que, na verdade, é uma nação que está vivendo num caos religioso, que está vivendo uma verdadeira mentira religiosa. Porque apesar do número de pessoas evangélicas aumentar, a corrupção do país não diminui, continua ou até piora. Apesar de aumentar o número de evangélicos, a nação não tem uma melhora na sua vida moral, na sua vida ética, na sua vida cotidiana diante do Senhor. Mas como todo mundo quer paz, os falsos profetas anunciam a paz. E observe os temas que estão no auge, dentro desse ambiente evangelical místico, que se assemelha ao movimento dos falsos profetas de Israel. Tema: prosperidade. Tudo vai dar certo na sua vida, vida vitoriosa. Temas semelhantes, ênfase às emoções, que é esse buscar constante, sentir alguma coisa, para que se sinta bem diante de Deus. E assim, esse movimento evangélico está alimentando uma falsa paz num povo, do mesmo jeito que os falsos profetas nos dias de Ezequiel. Nada é novo, se repete. Talvez as aparências sejam novas, talvez a forma como eles operam aparentemente seja um pouco mais atual. Todavia, o princípio, o elemento, aquilo que é fundamental no problema permanece, é a mesma coisa.
e como as pessoas em nosso país estão vulneráveis, elas caem em todos os enganos. Se você for para uma internacional, da Graça, Universal, Mundial e assim por diante, estão cheias de pessoas sendo iludidas por falsos profetas, anunciando paz quando não há paz, anunciando prosperidade da parte de Deus quando Deus nunca ordenou isso. E o povo está sendo enganado. Eles não estão aqui buscando a Cristo, a palavra de Deus, buscando ser exortadas e realmente confortadas em Cristo, fortalecidas em Cristo. Elas estão lá buscando prosperidade, buscando vida vitoriosa, buscando uma paz que não vem de Deus. E só vão perceber isso no dia que o Senhor vier destruí-las. E aí não terá mais jeito. Exatamente como está acontecendo aqui no período do profeta Ezequiel. Nem toda paz vem de Deus. Nem toda prosperidade vem de Deus. Nem tudo que é aparentemente bom vem de Deus. Porque se assim fosse, os políticos que estão enriquecendo à custa da corrupção deveriam ser os homens mais espirituais do mundo. As pessoas bilionárias deste mundo e que durante o seu percurso fizeram de tudo para enriquecer, de tudo que é ilícito, deveriam ser as pessoas mais espirituais do mundo. Afinal das contas, se prosperidade é sinônimo ou indicação de bênção divina, então nós é que estamos muito maus. Mas não é assim. Não é assim. O profeta Ezequiel está no cativeiro. Deus não está castigando ele, muito pelo contrário. Você pode dizer assim, mas por que ele está no cativeiro? Está vendo? Foi um homem mau, está no cativeiro, Deus castigou. Na verdade é o contrário. Deus havia dito pelo profeta Jeremias, povo meu, se entregue. Aqueles que se entregarem para Nabucodonosor, confiando que eu é que estou enviando ele, eu é que estou fazendo esta obra, o castigo vem de mim para Jerusalém, para Judá, não é algo da parte do imperador, não é algo ocasional, é algo que vem de mim. Eu estou trazendo para castigar vocês. Então quem confiar em mim, quem acreditar em mim e se entregar voluntariamente, irá para o Império Babilônico, para as cidades do Império, e lá edificará sua casa e crescerá, eu o abençoarei, porque confiou em mim. É por isso que é exatamente o oposto que acontece. Os homens de Deus estão lá, ainda que nem todos. Alguns foram porque a caravana foi junto, arriscaram, né? Arriscaram. Mas homens de Deus estão lá. Como nós já mencionamos, na primeira leva, Daniel e seus amigos, segunda leva, está aqui Ezequiel. Homens de Deus estão lá. Enquanto isso, o povo de coração duro está em Jerusalém, insistindo numa paz que não existe. Uma paz que Deus não anunciou. Uma paz que não vem de Deus. E então nós vemos aqui 3 probleminhas aí, mesmo por isso os 3 capítulos. Em Ezequiel, capítulo 13, nós temos as mentiras, as falsas profecias, as mentiras dos falsos profetas. O povo estava fundamentando sua vida na mentira. Eles estavam construindo a vida social nas mentiras dos falsos profetas. E, portanto, na mentira da paz, que era uma falsa paz. Capítulo 14, ele menciona a idolatria de Judá, do povo de Jerusalém. E que ele menciona como causa, que é inclusive a causa principal do cativeiro. E no capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veja aqui, pessoas de lá, de onde ele está, como ele menciona no início, junto às cidades, ao rio inclusive, da região da Babilônia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração.
tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Veja que nem todos os que foram por confiar no Senhor. Muitos foram porque foram aprisionados, porque realmente foram levados à força. E há um problema, que era o problema de Judá, de Jerusalém. Ídolos levantados no coração. Um povo que estava fundamentado na mentira, um povo que o seu Deus eram ídolos do coração. Não eram apenas ídolos, estátuas, sim, eles tinham levantados postes ídolos, altares aos deuses das nações vizinhas em todos os montes de Israel ou de Judá, mais especificamente. Eles sim estavam idolatrando os ídolos dos povos, e Deus reivindica isso desde Jeremias, dizendo: vocês já viram em algum povo a troca de deuses? Os deuses dos povos são adorados por esses povos geração após geração, porque os povos persistem em ter os mesmos deuses durante o decurso de suas gerações. Mas o meu povo trocou o seu Deus, a sua glória, o Deus vivo e verdadeiro, por coisas que não são deuses. A idolatria era um problema fundamental, causa primária para Deus castigar, purificar, limpar o povo, como acontecerá por meio do cativeiro. Mas é interessante que aqui em Ezequiel, Deus é mais explícito quanto ao problema da idolatria. A idolatria está aqui, ó. É muito comum evangélicos criticarem católicos por causa das suas estátuas. E de fato, não deveríamos estar levantando, mas, meus irmãos, há tantos ídolos dentro do meio evangélico, inclusive reformado, quanto há no meio católico, porque os ídolos estão aqui dentro do coração. São pessoas, é a denominação que matam por ela, são prédios, são ideias, elas mesmas, suas mentiras, e assim por diante, seus bens, o dinheiro. Quantas pessoas não são tão apegadas ao seu dinheiro e não percebem que são seus ídolos, o dinheiro, os seus bens, e que por nada largariam, por nada partilhariam, um carro que jamais pensariam em emprestar, uma casa que jamais usariam para servir alguém, um dinheiro que só serve para o seu próprio conforto. Isso são ídolos, tanto que Paulo chama a avareza de idolatria. E Jesus diz quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus, mostrando que o coração do rico está no ídolo que é o dinheiro. E quando ele disse isso, ele estava se referindo a judeus. Ele não está falando dos romanos, dos gregos e outros mais. Ele está falando de judeus, ou seja, pessoas dentro da igreja. Os ídolos do coração. Os ídolos do coração. Será que há ídolos no seu coração? Seu orgulho, sua vaidade, seus bens, pessoas. Eu sei que parece bonito dizer assim: sem você eu não existo. Mas por mais bonito que seja a frase, aparentemente, ela nada mais é do que uma expressão de idolatria. Porque o único que é realmente a fonte de nossa existência, e sem o qual não poderíamos, obviamente, existir, é o próprio Deus. Você não encontrará essas frases, essa expressão em nenhum lugar da Bíblia. Nenhum. Nem mesmo Abraão disse isso para Sara, nem mesmo Salomão disse para a sua sulamita. Por quê? Porque ela nada mais é do que uma expressão de idolatria do homem pelo homem. Isso não é bonito. Isso é idolatria. E você diz assim: não, mas é só uma frase de efeito, isso não tem nada a ver, é só para agradar. Mentira, é sim verdade. Quantas pessoas param de viver depois que perdem alguém querido? Quantas pessoas não conseguem mais ter uma vida normal depois que perdem alguém que amava? Seja um amigo, familiar, um cônjuge, um filho, e não consegue mais viver. Aí você diz assim: mas é normal perder uma pessoa querida? Não, não é normal. Porque aquela pessoa querida, por mais amada que ela seja, ela é uma pessoa. E Paulo, quando chega aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18, ele diz assim: irmãos, consolem os que perderam entes queridos,
dizendo que quando Cristo voltar, Ele trará junto os que morreram na ressurreição, e então nos encontraremos com eles. Consolem eles assim, ou seja, não é certo vocês estarem vivendo esse apego emocional demasiado. E a frase inicial de Paulo é, capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Em outras palavras, Paulo não está sendo frio, ele está sendo claro. O mundo, quando perde alguém, não sabe o que é a esperança de Cristo. Nós aguardamos a volta de Jesus. Não podemos ter o mesmo tipo de reação. Um velório pagão deveria ser o momento mais terrível, porque realmente é o velório de alguém que foi para o inferno e de pessoas que não têm qualquer esperança. Mas o velório de alguém que conhece ao Senhor é nada mais do que uma despedida temporária, porque todos ali sabem, voltaremos a nos ver até breve. Portanto, a idolatria do coração é o problema. E é um problema dentro das igrejas locais. Não é um problema lá fora. As pessoas querem ver problema lá fora. Olhamos os políticos corruptos, como nós falamos, olhamos para as pessoas pagãs lá fora, olhamos para os problemas sociais, e tudo direcionado àqueles que estão lá fora. E como nós repetidamente estamos sempre dizendo, todos os livros da Bíblia foram escritos para a igreja, nenhum deles foi escrito lá para fora. Todos foram escritos para a igreja. Inclusive, Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, que foi dado a Israel a Escritura, os oráculos divinos. E tudo foi direcionado para o povo de Deus. E os pecados, inclusive, boa parte deles, quase todos, estavam relacionados também ao povo de Deus. Portanto, é preciso também tirar a idolatria do meio do povo de Deus. Você já observou, se você não tem ídolos no seu coração, que você está escondendo? Mas Deus sabe. Você acha mesmo que você finja que não idolatra o dinheiro, os bens, alguém, o seu orgulho, a si mesmo, sua vaidade, o querer ser famoso, a glória que você usurpa de Deus, tão comum em nossos dias vaidosos? Você acha que Deus não sabe quais são os ídolos do seu coração? Você acha que você vai enganar a Deus? Você pode fingir piedade, a falsa humildade, a modéstia hipócrita, mas Deus sabe quais são os ídolos do coração dos homens. Portanto, você tem que colocar diante de Deus. Se você quer conhecer a si mesmo, você precisa colocar-se diante de Deus, porque Deus é como luz que, quando bate sobre os objetos, revelam sua natureza. Deus é a luz que, quando bate em você, mostra quem você é de verdade. Nesse mundo de trevas, podemos fingir e as pessoas não saberão quem somos de verdade. Porque no mundo escuro, ninguém consegue ver a real natureza, a aparência e a matéria dos objetos. Mas quando a luz do Senhor bate sobre alguém, é impossível não revelar a sua natureza. E é por isso que aqueles que não querem que seja revelada a sua miséria, elas jamais estarão dentro de uma igreja séria. Jamais estarão ouvindo a palavra do Senhor. Jamais irão querer ouvir a palavra vinda da parte de Deus de verdade, porque elas não querem que seja revelada a miséria delas, nem mesmo para elas. Portanto, você tem que se colocar diante do Senhor, se você quer que a sua vida seja transformada, como disse Paulo em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória. Se você deseja e almeja ser como Cristo Jesus, que, como diz em capítulo 4 de Efésios, versículo 13, é o varão perfeito. Se você deseja realmente que o Senhor seja glorificado na tua vida, o seu maior anseio é estar na presença do Senhor eternamente, então vai para a luz e deixa que a luz do Senhor revele sua real natureza, quem você é, a sua forma, a sua matéria, os seus detalhes, o que é que você realmente tem em você, para que então, diante da luz do Senhor, você possa saber tudo o que é preciso ser tirado de você.
Aí você verá cada problema, cada defeito, cada ruga, cada mancha, cada falha na sua vida. E então você realmente estará consciente de que precisa ser transformado dia a dia pelo Senhor. Há ídolos no seu coração. Há muitos ídolos nos corações dos homens dentro das igrejas ainda. Há muitos. E a situação era tão ruim que Deus nos ensina, na verdade, realça uma doutrina, um ensino, por meio daquela situação, uma doutrina muito importante, a salvação na sua relação pessoal com Deus, sem anular a relação corpórea da igreja de Jesus. Versículo 14 de Ezequiel 14. Diz, ainda que estivessem no meio dela, ou seja, de Jerusalém, no meio do povo do Senhor. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui a gente aprende que Jó é um personagem real, porque ele é posto junto a 2 outros personagens reais. E aprendemos que a salvação realmente tem um caráter pessoal. Eu não gosto do termo individual, porque o individualismo está em destaque desde que a era moderna teve início. Mas a relação pessoal, ela é fundamental. Esses homens foram homens de Deus, esses homens confiaram no Senhor, esses homens, quando Deus prometeu a redenção, eles creram. Noé construiu a barca, a arca da salvação, que salvou ali junto à sua família. Observe, não anulamos o caráter corpóreo. Noé foi um instrumento para salvar toda a sua família. Todavia, Deus está enfatizando primeiro, a miséria do povo era tão grande que somente esses 3 homens seriam salvos. Ele está mostrando que o problema era tão sério que mais ninguém seria salvo. E nisso ele nos ensina o caráter pessoal da salvação. Vocês deveriam estar se preocupando com a vida de vocês diante de Deus. Vocês não deveriam estar se escorando no outro. E isso, obviamente, deve ser ensinado. Filhos, não se escorem nos seus pais. Deus abençoa vocês pelos pais. Sim, 1 Coríntios 7,14 nos diz isso. Todavia, a relação de vocês com Deus é fundamental. Porque no dia que o Senhor Jesus voltar, pais verão seus filhos irem para o inferno, filhos verão seus pais irem para o inferno, e ninguém poderá mudar isso, porque a relação pessoal com Deus é fundamental. Se você não amar a Deus, Deus não terá o prazer de levar você para a vida eterna. Não importa, filho de quem você seja, não importa se é filho de pastor, se era filho de presidente do Supremo Concílio, se era filho do melhor cantor do nosso país de música gospel, não importa quem você era, cada um será salvo na sua relação pessoal com Deus. Porque é preciso que cada pessoa esteja em Cristo, ainda que Deus faça disso uma relação corpórea. A relação pessoal será fundamental e determinante no último dia. Portanto, é preciso que você reaja. Não venha para cá e diga assim, não, deixa, meus pais estão aprendendo, fulano está aprendendo, depois, quem sabe eu aprendo e assim por diante. Se escore, não. Não se apoie em ninguém. Deus está falando para você. Para você. E aí vem um terceiro ponto que mostra a miséria de Jerusalém. Nós vimos, Jerusalém estava sendo edificada por mentiras, ou seja, os falsos profetas estavam dando a direção de Jerusalém, as suas mentiras, sua falsa paz, falsa prosperidade, prometendo que tudo ia dar certo na vida do povo quando o povo estava vivendo em pecado. Como é que eles poderiam dizer, olha, vai dar tudo certo, quando eles eram uma nação corrupta, injusta, mentirosa, enganadora, falsa, hipócrita e assim por diante. Então, prometiam coisas boas quando não era conveniente coisas boas. Seria como
você está abençoando o seu filho quando ele deveria ser castigado. E no capítulo 15, ele diz, por meio de Ezequiel, versículo 5. Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. O que Deus está dizendo? Jerusalém é inútil. É inútil, não serve para nada. Esse povo, quando antes de eu castigar, vivia seus dias, não me servia para nada. Quanto mais agora que eu estou para destruir, não serve para nada. Um povo infrutífero, um povo que não tem frutos nenhum. E nisso eu gostaria até de relembrar, comparando aqui, a parábola dos talentos, em que Deus deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. Vocês devem lembrar da parábola. E então diz o versículo 24, que chegando por fim o que recebera 1 talento diante do Senhor, diz assim, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Um homem frutífero. Ele pegou o que ele recebeu de Deus, e não leia talento como nós hoje falamos de talento. Talento para nós hoje é o cara sabe tocar, olha, ele tem talento para tocar. Ah, a pessoa é um artista da pintura, por exemplo, sabe pintar, é um talento para pintar. Não é isso. Talento aqui é peso em ouro, mas ele representa a vida. O talento aqui, na parábola, são pessoas que receberam um montante em peso, ouro, para administrar. É como alguém que entrega o dinheiro para você e diz assim, olha, um ricaço qualquer, chama você e diz assim, fulano, eu vou viajar, eu queria que você negociasse para que, enquanto eu estou fora, eu não deixasse de ter lucros. E aí entrega na sua mão 100 mil reais, o outro entregou 200 mil reais e o outro entregou 500 mil reais. E aí sua missão vai negociando. Você vai receber o seu salário, é óbvio, mas você deve usar esse dinheiro para, administrando bem, produzir lucro, frutos dessas negociações. Essa era a ideia. Então a parábola é sobre isso. Eles deveriam negociar o valor para que quando o Senhor chegasse, conseguisse receber não só o valor, mas os juros, o lucro dele, né? E aí, os anteriores entregaram o dobro. Um que recebeu 200, vamos botar aqui, fazendo essa comparação com os dias de hoje, 200 mil reais, devolveu mais 200 mil reais. Então, o dono do dinheiro recebeu 400 mil. Ele ficou feliz, ficou 100% de lucro. O que recebeu 500 mil reais, negociou e conseguiu mais 500 mil reais e devolveu 1 milhão. O dono do dinheiro ficou feliz e abençoou tanto um quanto o outro, inclusive com a mesma bênção, porque eles deram a mesma proporção de lucro, 100%. O último, que recebeu um pouco menos, simplesmente enterrou, foi viver sua vida. Quando o Senhor voltou, desenterrou e disse assim, está aqui o que é teu. Ou seja, não fiz nada. Ele foi o quê? Infrutífero. Esses talentos representam a vida como um todo, não é seus dons e talentos, é a vida como um todo. A sua vida, a entrega da vida Deus te deu, tudo que Deus te deu, tudo. É todos os seus bens, todo o seu dinheiro, a sua saúde, os seus dons e talentos, como a gente fala popularmente. É tudo que você tem é uma dádiva de Deus. Ele foi, e quando voltar, ele quer saber o que você fez com a sua vida. E o último, ele simplesmente devolveu, está aqui o que é teu. Versículo 26 diz, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau. Como é que começam os adjetivos ao negligente?
servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Observe que na palavra ele culpa o Senhor pela sua vida infrutífera. Eu não produzi nada porque o Senhor é exigente demais e eu achei melhor não mexer no teu dinheiro para não terminar perdendo nada e estou devolvendo. A culpa é tua, tá? Ele jogou a culpa exatamente como Adão. Adão jogou a culpa para Deus. Ah, o problema é a mulher que tu me deste, a culpa é tua, não tem nada a ver. Eu estava sozinho, estava muito bem, se eu estivesse sozinho não teria acontecido o pecado. Ele joga a culpa para Deus. E ele continua: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, a frase importante, servo inútil, era para ser frutífero, era para ser uma bênção, era para glorificar a Deus, era para servir. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É exatamente o que Deus está falando de Jerusalém. Jerusalém é como uma videira que não tem frutos. Não tem frutos, não serve para nada. Qualquer pessoa que planta uma árvore frutífera, querendo o fruto dela, se essa árvore frutífera não dá fruto, pensará logo: eu vou tirar e plantar outra. Exatamente isso que Deus está dizendo de Jerusalém. Não tem frutos. Para que eu quero isso? Agora pense isso na sua vida. Você tem produzido frutos? Sério, pense que você tem sido abençoado, eu não tenho dúvida. Deus abençoa, inclusive, pessoas do mundo inteiro. E Jesus diz: Deus derrama sol e chuva sobre justos e injustos. É o Deus de toda bondade, é o Deus de toda graça, que inclusive abençoa até injustos, o que será para eles grande condenação. Porque Deus dirá no último dia: até vocês eu abençoei. Como é que vocês nem sequer agradeceram? Nem sequer reconheceram que tudo que vocês tinham vinha de mim, porque sou bondoso. Então, Deus tem sido bondoso, Deus tem abençoado, eu não tenho dúvida nenhuma. A minha pergunta é se você tem servido para alguma coisa diante de Deus. A minha pergunta é se você está fazendo da sua vida uma vida frutífera para Deus. Eu não estou perguntando se você está trabalhando e ganhando dinheiro, porque todo mundo corre atrás de dinheiro. É possível que num dia de chuva pessoas não venham ao culto, mas se no extremo do nosso Rio Grande do Sul for oferecido dinheiro por um trabalho, nesse mesmo dia pessoas iriam até a cavalo. Por dinheiro os homens fazem qualquer coisa, até matam inclusive. Portanto, não perguntei se você tem dinheiro, tem trabalhado por ele. Se você tem conquistado muitos bens, casas bonitas, carros bonitos, roupas bonitas e assim por diante. Se você tem conforto, porque tudo isso abençoa você, tudo isso você faz por você, tudo isso é uma luta de você por você, tudo isso é você amando a si mesmo, e isso qualquer pessoa faz. Ninguém precisa ser cristão para se esforçar e dar o melhor para si mesmo. É o natural do homem, é o natural. E quanto mais egoísta for, mais ele buscará essas coisas para si mesmo e só para si mesmo. A pergunta é se você tem servido a Deus em alguma medida. Ou Deus olha para você e diz assim: não serve para nada. Tudo que faz é para si mesmo. Tudo que constrói, tudo que compra, tudo que vende, tudo que se esforça, o tempo gasto, o dinheiro gasto, os esforços gastos, ou seja, gasta tempo, gasta energia, gasta os bens, mas tudo gira em torno de si mesmo, só de si mesmo. Então, Deus olhará para você e dirá assim: servem para nada. Qual é a sua utilidade se tudo que você faz gira em torno de si mesmo? É a videira infrutífera. E é a este que Deus diz: servo inútil, lance nas trevas, não me serve para nada. Judá está sendo destruída, porque vivia na mentira, porque vivia na idolatria do coração, não eram só as estátuas não, na idolatria do coração, e porque não servia para nada. O objetivo de Deus é implantar Israel, pensando no todo mesmo, antes da divisão e da queda das tribos do norte,
era que essa nação, a nação de Israel, fosse um instrumento para a propagação da glória de Deus. No início, nós vemos isso funcionar naturalmente. Os povos ao redor de Israel, quando Deus estava conduzindo desde a saída do Egito, ouviam falar as grandes maravilhas que Deus operou, destruindo a nação pagã egípcia, que oprimia o povo de Deus, o povo de Israel. Tamanho foi o testemunho do que Deus estava fazendo no meio do seu povo, que uma prostituta chamada Raabe, que um povo chamado de gibeonitas e outras pessoas ouviram o testemunho, creram no testemunho e se converteram ao Deus de Israel. Raabe se tornou parte da genealogia de Jesus. Os gibeonitas encontraram paz, abrigo e segurança debaixo das asas do Senhor, no meio de Israel. E assim por diante. Porque Deus estava glorificando o seu nome no meio do seu povo. E todas as maravilhas de Deus no meio do seu povo são testemunho de sua glória. Por isso, inclusive, nossas orações não deveriam ser apenas uma expressão egoísta de quem está pedindo apenas dá. Algo que Deus, inclusive, reclama. Meu povo parece apenas duas filhas, que tudo que sabe dizer é dá. Deus queria ser glorificado no meio desse povo. Era para ser testemunha, e as nossas orações também deveriam ser hoje. Quando Deus manifesta a sua bondade na sua vida, é para testemunhar a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia. As orações são instrumentos para testemunhar a grandeza, o poder e os demais atributos de Deus. Mas quando o povo de Deus não serve para nada, tudo o que sabe é pedir, reclamar, pedir, murmurar, pedir, e assim encher o saco e pedir, criar problemas e pedir, e viver aquela vida medíocre, miserável, e pedir, só isso que sabe fazer. Deus do alto dos céus olha para este povo de murmuradores, reclamadores, perturbadores, e diz assim, não servem para nada, cara. Não servem para nada. Era exatamente Israel. Israel era exatamente assim. Qual o destino? Inferno. Condenação que Deus destina a todos eles. É isso que você quer? Como nós já falamos em outros momentos, 1 Coríntios 10 é um texto fundamental para a gente lembrar sempre. Porque Paulo diz assim, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Portanto, apesar de ser um texto tão antigo e relacionado a um evento realmente circunstancial, local, ele foi escrito para você. E a minha pergunta para você é isso que você quer? Mesmo a desgraça, mesmo o castigo, a mesma ira divina? Ele não falou para o mundo, ele falou para a igreja. Isso aqui é a igreja. Os judeus eram a igreja. Ele está falando, portanto, para a igreja. É a mesma coisa que você quer? Uma cristandade brasileira fundamentada completamente na mentira, de todas as formas que você pode imaginar, fundamentada na mentira. Um povo que tem ídolos no coração de toda a natureza e não quer largar. Não quer largar. E tantas pessoas que não servem para nada, porque não querem servir mesmo. Não querem servir. Porque elas só amam a si mesmas. A si mesmas. E isso é sério. Portanto, a exortação do Senhor para nós hoje é de extrema importância. Mude, povo meu. Mude. E para aplicar isso, eu gostaria de citar um texto. O texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Viu a diferença? Seja o Senhor a sua alegria e busque do Senhor a verdadeira paz. O mundo pode estar em guerra, os inimigos podem nos cercar, a maldade pode estar no auge e a mentira ser o fundamento da atual sociedade. Mas, bem firmados no Senhor, vivendo em Cristo e para Cristo, cheios do Espírito Santo e da Santa Palavra, nada mais importará. Porque ninguém pode tirar a alegria do Senhor de dentro do coração de um cristão de verdade. Ninguém pode tirar a paz de Deus de dentro do coração daqueles que estão em Cristo verdadeiramente. Porque é uma paz que excede todo entendimento. E é assim que o cristão deve viver. São esses que realmente se alegram em Deus e glorificam a Deus. São estes que Deus tem prazer em abençoar. Portanto, avalie a sua vida, para que você não fundamente nem na mentira, nem na idolatria do coração, nem numa vida infrutífera. Mas busque o Senhor de verdade. Ande com o Senhor de verdade. Viva para o Senhor de verdade. E então, realmente, a sua vida revestida do Senhor, pelo Espírito, pela palavra, que operam eficazmente no coração daqueles que estão em Cristo de verdade, você será uma bênção. Porque todos aqueles que andam com Cristo são bênção em Cristo. E a sua paz será real, seu coração estará somente em Deus. E a sua vida será cheia de frutos, frutos de justiça, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, como nos diz o profeta Isaías.